Hoje nós temos na primeira leitura da carta de Santiago, já estamos caminhando para o final da epístola, uma vez que semana que vem começaremos a leitura da primeira carta de São Pedro, que também é maravilhosa. E Santiago diz: Irmãos, não vos queixeis um dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Parece um tipo de mandamento um pouco estranho, porque ele não está dizendo: não quebreis a cara uns dos outros, não deis um coice uns dos outros, não caluniai-vos uns aos outros. Ele está dizendo: não vos queixeis. E ele diz: não vos queixeis, porque o juiz está às portas e ele vai julgá-los. Ou seja, São Tiago está indo como que na essência do Sermão da Montanha. Quando Jesus diz: os antigos vos diziam, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se enraivecer contra o seu irmão será réu do fogo do inferno. Se alguém chamar o seu irmão de raca, será condenado pelo tribunal, e assim por diante. Ou seja, o que Santiago está dizendo aqui é que nós temos que exercitar diariamente o silêncio diante dos incômodos causados pelo nosso próximo. Não nos queixarmos. Porque todos os seres humanos têm defeitos. Se nós formos conviver com as pessoas, todas elas têm defeitos, assim como nós. Mas ele diz em seguida: irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Essas duas palavras, tomai por modelo de sofrimento, é uma palavra muito interessante. Kakopateia, que significa patos, quando nós falamos de patologia, doença. Caco, é como falamos cacofonia, ou seja, um ruído mau. Então, ele está falando do sofrimento, da aflição, daquela aflição ruim, má. Um sentimento de gastura, um sentimento de, o pessoal hoje em dia diz, ranço. Você pega de alguém e que te faz sentir realmente o incômodo. E ele diz: tomai por modelo de cacopateia e macrotimia os profetas que falaram em nome do Senhor. Macro é o contrário de micro. Macro é grande, longo. E timia aqui significa simplesmente paixão. É a paixão, aquilo que nós recebemos como ação vinda de um outro. Então, macrotimia, a gente traduz para o latim como longanimitas, longanimidade, existe essa palavra em português, que é aquilo, né? Aquela pessoa que ela tem um ânimo longo, você não consegue tirá-la do sério, você não consegue fazê-la perder a esportiva, ela está ali, ela resiste. Ela resiste. Sem essas duas virtudes, ninguém consegue
conviver com ninguém. Algumas pessoas se orgulham de ter pavio curto. Não, isso não é virtude. A verdadeira virtude é a que nos faz, todo dia, suportarmos a fricção da convivência humana sem nos queixarmos. Tendo longanimidade e tendo suportação da aflição, do sofrimento que o convívio com os outros nos dá. Isso nós temos que exercitar diariamente. Depois ele diz: reparai os que consideramos como bem-aventurados, como felizes, os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Ele menciona 2 vezes a palavra perseverança, que aqui traduz a palavra hipomoné. Moné é o que está por baixo. Aliás, moné é o que permanece, é o que fica, e hipo é o que está por baixo. Ele está falando dessa capacidade de levar um peso, de não largar pela fraqueza. O peso que nós suportamos, isso exige suportação, amor à cruz, martírio, exige perseverança, continuidade, é isso. Suportar, levar. Ora, isso nós exercitamos de uma maneira muito concreta, não nos queixando uns dos outros, nem para nós mesmos. Por quê? A queixa interior leva ao desgaste da paciência. Por exemplo, uma pessoa que não suporta os outros, que tem uma dificuldade social tremenda, que não consegue se abrir, não consegue ser simples, sempre está com suas defesas armadas, sempre interpreta de uma maneira ofensiva ou não consegue estar pacífica em relação aos outros. Ela continuamente está dentro da sua mente se queixando. E aí chega um momento em que a corda arrebenta. Porque ela não consegue manter a firmeza necessária, o ânimo sereno, tranquilo, diante de uma dificuldade. Ela começa a se queixar internamente, depois ela passa a se queixar externamente, depois ela fala para os outros, aí ela já não consegue mais esconder, e aí ela parte para cima da pessoa que está à sua frente, de quem lhe incomoda. Veja, o Evangelho nos fala de casamento. E uma pessoa que não tem capacidade de sofrer, que não tem longanimidade, ou seja, aquele pavio longo, uma pessoa que não tem resiliência, suportação, que não sabe carregar o peso, porque é fraca, porque é infantil, porque tem uma personalidade ferida, porque tem as emoções desordenadas, não consegue ficar casado. Não consegue. E se consegue, consegue com grande sofrimento do cônjuge. Porque, de fato, no casamento, que é a vocação da maior parte das pessoas que vivem no mundo, o homem tem a oportunidade de se exercitar.
exercitar a sua não queixa. Como quem diz, olha, eu não vou reclamar. Por exemplo, um dia que ela está atacada, está riscando a faca no chão. Que chega o fogo, levanta. Isso até faísca. E o homem se mantém sereno, tranquilo. Ou um dia que ele está nervoso, agitado, com a cabeça 1000 por hora, com 1000 problemas, revoltado, ela não se queixa, compreende, aguenta. O que você está fazendo aí? Você está como que esticando um elástico, que quanto mais você estica, mais ele se torna longo e simultaneamente forte. Você está exercitando uma capacidade que vai como que se dilatando e ao mesmo tempo se densificando. Do ponto de vista físico chega a ser até contraditório, mas do ponto de vista moral não é assim. Do ponto de vista moral, quanto mais você dilata as suas potências, a sua inteligência, a sua vontade, assim por diante, tanto mais elas se tornam fortes. É mais ou menos como se faz com o exercício físico. Você não consegue nada, você não consegue levar peso nenhum. Então você começa levando pequenos pesos. Daqui a pouco você sobe a carga, você aumenta a intensidade, você diminui o intervalo, vai. A sua capacidade vai aumentando na medida em que a sua força se dilata. Agora, uma pessoa que não consegue levar os pequenos pesos, porque tem gente que é assim, né? Se ouvir uma palavra que entrou ruim, já se arma toda a contenda. Porque, de fato, não consegue levar um peso simples. Nós, cristãos, não podemos nos dar ao luxo disso. Nós precisamos levar muito a sério, o desafio que a providência coloca diariamente diante de nós, de suportarmos os defeitos dos outros, porque os outros suportam os nossos defeitos. Eu tenho que esperar uma fila. Terrível. Estou aqui. Nada vai tirar minha paz. Não vou ficar nervoso. Estou no consultório médico esperando ser atendido. Aparece uma pessoa e coloca na minha frente. Teria muitos motivos para me impacientar. Não farei isso. Vou ficar em paz. Obrigado, Deus, por essa pessoa que passou na minha frente. É assim que os santos faziam. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, ela conta na sua autobiografia que toda vez que tinha oração mental, 1h de manhã, 1h à tarde, a irmã que ficava atrás dela, de joelhos, pegava o terço e ficava mexendo naquele terço assim, fazendo aqueles barulhinhos. Todo dia. De manhã e à tarde. E aquilo mortificando, todo dia. Quer dizer, uma pessoa não virtuosa viraria e falaria assim, para de mexer com esse negócio, caramba, estou aqui rezando em silêncio, sossega, quieta. Não, ela não, aguentou, dia após dia. Ela disse que aquilo era um negócio tão terrível que ela desenvolveu mais o sentido da audição. Então ela conseguia escutar ruídos à distância. Pássaros estavam cantando muito longe, de tanto que aquilo ficava como que coçando o ouvido dela.
Pois é assim que nós ganhamos longanimidade, capacidade de sofrer, suportação, resistência. A nossa alma se torna cada vez mais tenaz diante de Deus, para que nós resistamos quando vierem as grandes provações. São Tiago termina dizendo: sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento, antes que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Então não estareis sujeitos ao julgamento. É muito interessante isso, porque parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tem tudo a ver, porque uma pessoa que não tem coragem, que não tem fortaleza, que não tem suportação, que não resiste, quando aparece uma dificuldade, ela desconversa, ela se esquiva, ela se evade, ela não consegue sustentar o seu sim, sim, o seu não, não. Ela mente, ela tem que apelar para o juízo de Deus, ela tem que jurar, ela tem que colocar um reforço, porque ela não tem caráter. Ao contrário, quando nós nos fortalecemos pela prática da virtude, especialmente aproveitando as cruzes que a Divina Providência coloca no nosso dia a dia, então nós não temos nenhum tipo de inconveniente quando nós precisamos dar o nosso testemunho de Jesus Cristo, mesmo que isso exija de nós o martírio. Peçamos ao nosso Senhor a graça de sermos menos queixumentos, de termos uma maior capacidade de sofrer, que nós sejamos mais tolerantes à dor. Me lembro de uma mulher que estava com uma dor, ela ficava, ai, 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 e aquelas horas passando. Aí uma pessoa falou assim: pelo amor de Deus, pare de gemer, porque eu não aguento, eu estou enlouquecendo para cuidar de você, estou perdendo meu juízo. Aí ela começou a fazer, não conseguia passar uma dor, assim, com um pouco de resignação. Nós precisamos ser tolerantes a isso. Temos uma dor, levar aquilo com paz. Isso acontece nas pequenas coisas de cada dia. Sei lá, queimou a mão na panela, ardeu. Não deixa aquilo te alterar. Você está treinando a sua capacidade de suportação. Está com uma dor de cabeça, por exemplo. Fique em paz, tenta levar aquilo com uma certa alegria. Você está exercitando virtude. E isso é muito importante. Existem pessoas que são intolerantíssimas à dor. Às vezes eu tive que fazer às vezes quando eu vou em dentista ou tenho que fazer algum procedimento um pouquinho doloroso, para mim não é nada, não estou nem aí. A pessoa, esses dias eu tive que fazer um procedimento, e a pessoa me falou: nossa, padre, as pessoas chegam aqui e dizem que é insuportável a dor. Não tem nada de insuportável, é um negocinho, passar. Você aguenta ali 5 minutos, 10 minutos, ninguém vai morrer por causa disso. Mas os homens da nossa geração não aguentam nada. Não aguentam uma chuvinha, não aguentam uma dorzinha. Qualquer coisinha já estão caídos, sofrendo aquela dor como se fosse o patíbulo da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou se sentem, mexeu uma coisinha, ai, já aquela... Esses dias eu vi um menzarrão desmaiando com uma agulha, né? Tudo bem, é um problema, a agofobia existe, né? Mas nós deveríamos nos treinar. Que será muito triste. Imagina uma pessoa dessas com diabetes tendo que tomar todo dia, 2, 3 vezes uma seringa de insulina. Vai morrer. Porque não suporta
uma picadinha, um negocinho qualquer. Que o Senhor aumente a nossa capacidade de sofrer. Por amor. Para vivermos a caridade, para deixarmos a nossa alma encharcada de amor divino. Para nós não perdermos a nossa comunhão com Deus por nada. E sobretudo na nossa convivência fraterna. Quando os defeitos dos irmãos aparecem, que nós tenhamos a misericórdia, a compreensão, a bondade de quem realmente adquiriu com Cristo a força de sofrer sem reclamar.